Não é novidade que nós, seres humanos, afetamos o nosso planeta, assim como qualquer organismo que vive nele. A questão é a escala disso. Somos mais de 7 bilhões de pessoas consumindo, produzindo e descartando carnes, eletrônicos, carros, roupas. Cientistas do mundo todo concordam que as mudanças ambientais que a gente experimenta hoje já afetam a nossa vida, foram causadas por nossa imprudência no uso de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, e a contínua queima desses que liberam gases de efeito estufa na nossa atmosfera, levando ao aquecimento do planeta. As mudanças climáticas também envolvem o aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como furacões, nevascas, ondas de calor e inundações. Como comentado, as mudanças climáticas que estamos causando no nosso planeta deverão alterar significativamente o padrão de chuvas ao qual estamos acostumados. Isso pode ser um problema especialmente preocupante para o Brasil, já que somos o país com a maior reserva de água doce no mundo, produzimos grande parte de nossa energia em usinas hidrelétricas e possuímos uma economia fortemente agrícola, dependente de irrigação. Além disso, o país já enfrentou dificuldades relacionadas ao esvaziamento de reservatórios de água para consumo em anos recentes. As mudanças previstas pelos cientistas incluem, entre outros efeitos, um aumento da temperatura média e uma diminuição da pluviosidade nos meses de inverno em todo o país, um aumento da frequência e da intensidade das chuvas no verão na região subtropical e no oeste da Amazônia, uma diminuição da frequência das chuvas no nordeste e no leste amazônico, um aumento da frequência de eventos extremos de pluviosidade no sudeste e nordeste. Não é difícil entender que ecossistemas aquáticos rasos serão muito afetados por essas mudanças na distribuição das chuvas, o que comprometerá sua biodiversidade e os serviços que prestam à humanidade. A investigação dos efeitos dessas mudanças nos ecossistemas aquáticos são de grande interesse para uma ciência chamada limnologia. A limnologia, do grego logos, estudo, limne, lagos, é uma ciência multidisciplinar que estuda as águas continentais, como lagos, lagunas, rios e açudes. Um limnólogo interessado em investigar os efeitos das mudanças climáticas sobre ecossistemas aquáticos poderia simplesmente esperar que eles ocorressem, realizar observações e publicar suas conclusões. Esse tipo de abordagem demanda muito tempo e não será muito útil se queremos encontrar formas de reduzir os danos causados por essas mudanças. Nesse caso, é preciso encontrar uma forma de prever os danos para que possamos agir antes que eles aconteçam. A valiosa capacidade de previsão da ciência advém da execução de experimentos. Podemos simular artificialmente as mudanças ambientais previstas e observar os seus efeitos. Em um lago, por exemplo, poderíamos imitar um aumento das chuvas adicionando milhares de baldes de água a ele ou simular uma seca ao cobri-lo com uma lona bem grande. Mas essas são ideias nem um pouco práticas. Ao se depararem com esse tipo de desafio, os cientistas preferem procurar e trabalhar com algum tipo de ecossistema modelo. Certo, então precisamos encontrar um mini-lago, ou seja, algum ambiente que nos sirva como modelo de um ecossistema aquático. Idealmente, ele seria menor em relação a um lago, representando uma opção mais prática e controlável, que nos permitiria a manipulação das condições ambientais. Além disso, deve ser uma opção econômica, uma vez que deveremos repetir várias vezes cada experimento para obter conclusões confiáveis. Muitos experimentos em ecologia utilizam ambientes totalmente artificiais, mas uma opção natural, ou seja, biológica, seria ainda melhor, apresentando uma complexidade ecológica mais próxima à de um lago. Parece que achamos uma resposta. Bromélia. Bromélia? Mas como uma planta pode ser um ecossistema aquático? Bom, isso se deve ao formato das bromélias. Como a gente vê aqui, existem vários tipos de bromélias, são várias espécies diferentes que entram nessa classificação, mas o que todas elas têm em comum, como a gente vê, é esse padrão de que as folhas crescem de forma espiralada. E a consequência disso é que muitas delas conseguem acumular água da chuva no seu interior. Esse tipo de bromélia que é capaz de acumular tanta água entre as folhas é chamado de bromélia tanque. A gente entende por quê, né? O que a bromélia tem de diferente para que ela possa de fato ser considerada um ecossistema e usada como modelo em ecologia? Uma bromélia tanque pode ser considerada um ecossistema, pois nela habita uma grande variedade de formas de vida, de micro-organismos a animais, como pererecas e larvas de insetos. Desta forma, as bromélias tanque representam um pequeno mundo, onde os mesmos processos ecológicos que podemos observar em lagos e lagoas podem ser estudados em uma escala reduzida.
A primeira fonte de alimento no ecossistema da bromélia são as folhas e outros restos vegetais que se acumulam no fundo do copo. A partir da decomposição pelas bactérias e fungos, esses detritos liberam nutrientes que alimentam as algas. Protozoários também se alimentam dos detritos. Todos os 4 são micro-organismos, os seres mais abundantes da Terra. Há também larvas de inseto, pois apesar de grande parte dos insetos quando adultos serem terrestres e voadores, muitos têm uma infância aquática, antes que passem por metamorfose e formem suas asas. A água da bromélia serve então como berçário para uma vasta gama de insetos que nela depositam seus ovos. Há o grupo das larvas detritívoras, como larvas de besouros que maceram os detritos, o grupo das larvas filtradoras, como larvas de mosquito, que filtram a água, comendo os micro-organismos, e o grupo das larvas predadoras, como larvas de libélulas, que apesar da vida breve e inofensiva na fase adulta, em fase larval são predadoras vorazes, alimentando-se das outras larvas. Então, como podemos ver, todos esses seres se organizam no que chamamos de cadeia trófica ou cadeia alimentar. Ou seja, temos uma sucessão de eventos de alimentação, desde os detritos que servem de alimentos aos micro-organismos e detritívoros, até os filtradores e detritívoros, que são comidos por predadores. Essa é uma das principais características de um ecossistema, a presença de uma cadeia trófica. Devido às suas características práticas para a manipulação experimental, ampla distribuição geográfica e relações tróficas complexas, as bromélias tanque têm sido usadas há anos como ecossistemas modelo. Elas são tão úteis aos pesquisadores que foi criado o Bromelia Working Group, uma rede que reúne pesquisadores de diversos países interessados no estudo desse ecossistema modelo. Pesquisadores desse grupo, desejando responder essas perguntas feitas até agora, fizeram um trabalho de parceria internacional entre uma especialista vinda da British Columbia University, no Canadá, e pesquisadores do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contando com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E então, vamos explorar agora os experimentos e resultados obtidos com essa parceria? Os experimentos envolveram o uso de bromélias no ambiente natural ou em laboratório, sujeitas à manipulação do regime de chuva que recebiam pela proteção. Ou seja, elas foram cobertas e só recebiam chuva quando os pesquisadores queriam. 3 regimes diferentes foram aplicados. O primeiro é o tratamento controle, com chuvas normais da região nativa da bromélia estudada, para que ela fosse usada como comparação. O segundo é o tratamento de agregação, no qual havia muitas chuvas de intensidade regular em uma mesma semana e uma longa pausa seca entre essas semanas muito chuvosas. O terceiro foi o tratamento de intensificação, no qual a periodicidade dos eventos de chuva foi mantida normal, mas aumentou-se o volume de chuva em cada um deles. O experimento 1 queria testar os efeitos dessas mudanças na decomposição e na estrutura das relações tróficas, distribuindo entre várias bromélias os 3 tratamentos de chuva e diversos tipos de detritos, alguns mais diversos, com folhas de muitas espécies, e outros menos diversos, com folhas de uma espécie. A conclusão foi que as chuvas influenciam na cadeia trófica. Quanto mais o regime se afastava do normal, mais se alterava o sistema e se rompiam as relações tróficas. Mas a diversidade de detritos não influenciou muito a decomposição. No experimento 2, foram feitos os mesmos tratamentos, mas foi acompanhada com mais atenção a mudança da água do copo da bromélia do estado límpido para turvo, dependendo do regime de chuvas. O que perceberam foi que, quando o regime era normal, com chuvas regulares, o copo da bromélia permanecia sempre cheio e com água turva, indicando uma grande atividade dos decompositores. Quanto mais o regime era afastado do normal, mais a quantidade de água dentro do copo oscilava entre muita e pouca água, e esta ficava mais clara, o que favorece a proliferação de algas. O experimento 3, sabendo das alterações tróficas do experimento 1, pretendia determinar se a influência das larvas de libélula era direta ou indireta, já que estas, também chamadas de odonatas, são muito importantes na regulação do sistema da bromélia. No tratamento 1, as odonatas estavam livres, podendo assim comer as outras larvas, desempenhando o efeito direto. No tratamento 2, as odonatas estavam contidas, alimentadas ou não, num recipiente permeável, permitindo passagem de substâncias químicas. Dessa forma, as outras larvas poderiam saber de sua presença, mesmo que a larva de libélula não estivesse predando, desempenhando assim o efeito indireto. Os pesquisadores perceberam que as mudanças na estrutura trófica ocorriam independente do tipo de efeito. Mas a principal conclusão do experimento foi a de que o que determinava essas mudanças não era exatamente o regime de chuvas, mas sim o quanto o ecossistema aquático retém essa água. Ou seja, mesmo que 2 lagos recebam a mesma quantidade de chuva, se um retiver mais água que o outro, esse será mais afetado pelas mudanças. Então, os resultados desses experimentos comprovam a vulnerabilidade dos ecossistemas rasos diante das mudanças climáticas.
O regime de chuvas é sim capaz de alterar aspectos importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, como as dinâmicas tróficas e o volume e a turbidez da água. E projetos como esse demonstram que a ciência é uma ferramenta essencial para a gente prever as consequências das ações humanas em relação ao planeta. E, além disso, ela ajuda a desenvolver estratégias para a conservação e manutenção de ecossistemas ameaçados ou que ainda estão em equilíbrio.